Tudo bem, pessoal? Beleza? Bom dia aí, tá? Pessoal, esse vídeo aqui é um vídeo para falar um pouquinho do avanço econômico que aconteceu na Europa, tá? Entre os finais aí da década de 40, do século XIX, 1848, até 1870, tá? A gente vai ver nesse vídeo como foi possível, né, o crescimento aí da produção, tá, em várias partes da Europa, certo? Um momento extremamente importante para a história do capitalismo, certo? E para a história do liberalismo. Então o vídeo é para falar um pouco disso aí, beleza, pessoal? Eu quero chegar onde lá na frente? Na Primeira Guerra Mundial, tá? Por isso que eu estou fazendo esse vídeo aqui para vocês. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho do avanço aí do liberalismo na Inglaterra, tá? Então eu vou pontuar algumas coisas para vocês aí, beleza, pessoal? Então, por exemplo, a Inglaterra, tá? A Inglaterra nesse período aí de 48, tá? Século XIX, 1848 até 1870, viu aí o avanço aí das suas exportações, né? Viu aí o crescimento das suas exportações, beleza? Principalmente de produtos relacionados ali ao algodão, né? Tecidos, né? Então roupas, a Inglaterra exportou bastante roupa aí, tá? A Bélgica, pessoal, foi um contexto aí em que a Bélgica duplicou a exportação do ferro, certo? E o lucro das companhias financeiras europeias, pessoal, chegou a dobrar aí nesse contexto, tá? Só alguns detalhes aí eu tô falando para vocês. Vamos seguir aí, tá? Os empregos, pessoal, tendo por base esse desenvolvimento, né, capitalista, a oferta de empregos também aumentou consideravelmente, tá? Não quer dizer que os salários aumentaram. Existia ali um exército de reserva muito grande que fez com que os empregos, né, o salário pago aos trabalhadores permanecesse aí bastante modesto, aí, bastante baixo, tá? Beleza? Então isso levou, então, o crescimento continuou, tá? O crescimento ele seguia nesse processo aí. E o progresso europeu, pessoal, ele se mostrava para o mundo, né? Passou a se mostrar para o mundo. Os europeus queriam mostrar para o mundo, né? Um dos exemplos clássicos, né, desse progresso europeu pode ser visto lá no famoso Palácio de Cristal em Londres, né? Uma construção grandiosa, lindíssima, né? Para demonstrar todo o poderio aí e o domínio inglês, né? Com relação a algumas técnicas aí de construção, principalmente aí, beleza, pessoal? Muito importante, tá? Várias indústrias, como eu estou falando para vocês, houve um aumento considerável, pessoal, de bens para a construção de novas indústrias, certo? Então, empreendimentos de transportes e utilidades públicas, certo? Para vocês terem uma ideia, com relação a, além disso, né, o comércio mundial ele cresceu algo em torno aí de 260%, certo? Esse foi o crescimento. Vocês estão percebendo, pessoal, a grandeza do negócio, tá? Em 1875, né, em relação aos investimentos, tá? 1 bilhão de libras esterlinas tinham sido investidas no exterior pela Inglaterra. 1 bilhão, estou falando de novo, 1 bilhão de libras, certo? O dinheiro está sobrando lá na Inglaterra, na Europa, beleza? E outro detalhe interessante, pessoal, é que esse fluxo, né, comercial, esse fluxo capitalista de mercadorias, tá, ele foi amplamente amparado por duas grandes descobertas de ouro, tá, tanto na Califórnia quanto na Austrália, beleza? Então, esse ouro descoberto, ele passou a dar um lastro para a economia mundial naquele contexto, certo? Aí, então, pós 1848, tá, o ouro foi descoberto na Califórnia e na Austrália. Certo? Então a economia, vocês percebem, né? Ganhou um impulso ainda maior, certo? Por quê? Porque, como eu falei, né? O ouro ele deu um amparo, ele deu um lastro para a economia mundial, certo? Aumentou as possibilidades de meios de pagamento, né? As taxas de juros abaixaram, certo? Expandiu-se aí o crédito, certo? Então, ó, a gente está vendo esse desenvolvimento, esse crescente desenvolvimento aí na Europa, certo? Detalhes importantes aí para vocês aí, tá, pessoal? Então, vídeo bom, hein? Vídeo bombástico isso aí, porque, né, eu tô pontuando algumas coisas, alguns aspectos extremamente interessantes aí, fatos, né, pra gente entender como que se deu, né? Se fala bastante que houve um desenvolvimento industrial, né, que houve um desenvolvimento econômico. Eu tô pontuando para vocês como se deu aí esse desenvolvimento econômico, tá? Para vocês terem uma ideia, né?
pontuando ainda mais, em 7 anos, pessoal, em 7 anos, a disponibilidade de ouro dobrou de 6 a 7 vezes aí, certo? A disponibilidade mundial de ouro. Isso aí facilitou ainda mais, né, o comércio, porque agora esse comércio podia ser, como eu falei para você, amparado, ele tinha um lastro aí, certo? O detalhe, né, é que nesse contexto é que o ouro ele se estabelece como o padrão monetário. Isso é muito importante, tá, pessoal? É muito importante aí a gente perceber isso, tá? Porque lá na frente, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, tá, o padrão já não vai ser mais o ouro, certo? Vai ser o dólar, tá? Então, nesse momento aí, segunda metade do século XIX, é o ouro, tá? O ouro aí que servia como padrão, certo? Aí, tudo era mensurado a partir do ouro. Isso é muito importante de você lembrar. Lá em Bretton Woods muda isso aí, tá? Então, o padrão passa a ser o dólar, como eu falei. Outro detalhe, né? Esse processo expansionista, né, do capitalismo, ele se tornou bastante ferrenho também por conta da liberação da iniciativa privada. Então, a iniciativa privada podia fazer o que ela quisesse, certo? Sem restrições nenhuma. Hoje existem, né? Por mais que o capitalismo tenha avançado e mudado em alguns aspectos, hoje existem algumas restrições, né? Alguns órgãos reguladores como mundiais, como a OCDE, né, a Organização Mundial do Comércio, naquele momento não, se liberalizou, vamos que vamos, certo? Então as barreiras institucionais foram abolidas, certo? Vocês percebem, né, como o liberalismo ele chega naquele contexto, tá? E isso aconteceu, né, pessoal, em vários países europeus aí, né, nos estados germânicos, na Áustria, na Suécia, certo? Que aboliu, a Suécia, ela aboliu as guildas, né, em 1876. As guildas eram aquelas corporações de ofício, né, ainda resquícios, né, do período medieval, certo? Para vocês terem uma ideia, tá? Só foram abolidas naquele contexto ali. Os atravancamentos ao liberalismo foram todos rompidos nesse contexto, tá? Olha, para vocês terem uma ideia, existiam leis contra usura ainda naquele contexto, tá? Nesse contexto aí, que foram todas abolidas. Certo? Isso aconteceu onde? Na Inglaterra, na Holanda, na Bélgica, né? Novamente nos estados germânicos, tá? Então aí o governo ele suspendeu o controle que ele tinha, os governos, né, de várias regiões da Europa, dentre as quais essas que eu falei agora, suspendeu o controle que eles tinham da exploração dos minérios, passando, né, para iniciativa privada o poder de exploração desses minérios. Tá vendo? Tudo vai passando para a iniciativa privada aí, né? Mostrando mais uma vez esse contexto aí, como que o capitalismo foi se desenvolvendo, tá? Então o comércio ele foi amplamente liberado, né, na Inglaterra. A Inglaterra abriu mão do protecionismo, lembrando que o protecionismo era um antigo valor do mercantilismo, né, praticado pelos reis, lembra disso? A Inglaterra aboliu, falou, não precisa mais ter protecionismo, vamos fazer o liberalismo de fato acontecer. Certo? As restrições entre países, né, o comércio entre países foram reduzidas, certo? Criaram-se no mundo, né, ou melhor dizendo, na Europa, naquele contexto, grandes zonas monetárias. Surgem aí os tratados de livre comércio. Vocês estão percebendo, pessoal, a grandiosidade do processo? Né? O processo aí que foi a todo momento sendo estimulado, o liberalismo, né? A gente sabe onde isso vai dar. No final, né? O liberalismo em expansão, países aí disputando o mercado, disputando o mercado consumidor, né? Buscando matérias-primas, onde que isso vai desembocar? É óbvio, né? É óbvio, na Primeira Guerra Mundial, tá? A gente vai chegar lá, certo? As máquinas fixas e as estradas de ferro se espalharam pelo mundo, máquinas, né? Máquinas para produção, certo? Se espalharam pelo mundo, viraram símbolos do progresso, se espalharam pelo mundo, né? Mais especificamente ali na Europa. Certo? Para vocês terem uma ideia, vou pontuar melhor, na Suíça, tá? Em 1850 havia aí algo em torno de 34 máquinas, né, para produção de ferro, certo? Em 1870 esse número havia pulado para 1.000 máquinas, certo? A Suíça que nem era lá ali um foco, né? Não era ali um foco industrial muito potente, né, comparado, por exemplo, com Inglaterra, com Bélgica, tá? Olha só, na Áustria, certo? Haviam 671 máquinas em 1872, tá? E passou para, pasmem vocês, 9.100
160 máquinas para 1875, certo? Você está percebendo aí, né? Por que ocorreu esse desenvolvimento, porque se fala, certo? Bastante desse processo aí que aconteceu na Europa, tá? Eu estou pontuando para vocês, tá? E detalhe, né? É muito importante aí, pessoal, entender que a tecnologia, tá? Além de herdar muita coisa do que havia acontecido lá no século XVIII, certo? Herdou muita coisa, né, das técnicas do século XVIII. A tecnologia ainda se desenvolveu ainda mais, tá? Em várias áreas, né? Principalmente a área da elétrica, da engenharia elétrica, né? Olha só, começam a surgir as iluminações, né? As cidades passam a ser iluminadas naquele contexto, tá? E também, pessoal, na área da indústria química, né? Da indústria química. A indústria química surge aí com bastante força nesse contexto, tá? É a primeira vez, para vocês terem uma ideia, que a cor violeta clara foi sintetizada, né? Passou a ser sintetizada, certo? Ela foi sintetizada, então, nesse contexto aí, certo? Então, a cor violeta clara nasceu em laboratório, da mesma forma que a fotografia, da mesma forma que os explosivos, percebem? Então, a gente está falando aí de um contexto também de inovações, né? De surgimento aí de coisas novas, né? Que vai aí chegar aos olhos dos povos, né? Como algo aí deslumbrante, como algo maravilhoso, tá? Então é um culto à modernidade, um culto ao progresso que se instala naquela região ali da Europa, tá? Certo? Nesse contexto, pessoal, os laboratórios, né, de pesquisa, eles vão passar aí a ser fundamentais, né, para o desenvolvimento industrial, os laboratórios. Então as indústrias elas vão surgir atreladas aos laboratórios, beleza? Interessantíssimo isso, tá? E a educação ganha um impulso também, a educação formal, a educação, um sistema educacional voltado aí para a indústria, né, que hoje é tão propalado aí no Brasil, né, o SESI, né, aqui, certo? Lá na Inglaterra surgiu em meados do século XIX, né, certo? Aqui no Brasil surgiu na década de 30 aí, né, com o governo Getúlio Vargas, né, o sistema, o SESI lá. Beleza, pessoal, né? Para vocês verem quanto a gente é tardio nesse processo aí, né? Inglaterra século XIX, Brasil meados do século XX, tá? Difícil, né? E o detalhe é o seguinte, tá? A amostra, né, do quanto eram treinados esses e educados, né, e qualificados esses profissionais, que isso acabou, né, foi um detalhe muito importante para a Prússia, inclusive, ter ganho a Guerra Franco-Prussiana, que ela se envolveu contra a França, né, na Guerra Franco-Prussiana. Então a Prússia levou a melhor, por quê? E derrotou a França porque os soldados tinham uma excelente formação superior técnica, tá? Então, obviamente, eram soldados mais especializados, mais técnicos, né? E isso aí no momento de guerra, no momento de batalha, acabou pesando aí consideravelmente, certo, pessoal? Muito, tá? Então, o que a gente pode falar desse período, certo, pessoal? O que a gente pode falar? É um período muito importante para a história europeia, certo? E a Europa, naquele momento, né, ela influenciava o mundo inteiro, tá? E vocês puderam ver, né, foi um momento de ruptura, um momento de avanço, certo? Então, o mundo iria, a partir daquele contexto, tá, se desenvolver bastante tecnologicamente, certo? Então, vários países naquele contexto, né, após uma crise aí do sistema capitalista que aconteceu, né, desse mesmo capitalismo que aconteceu durante os anos 70, né, 1870, tá? Após esse tropeço do capitalismo, o mundo iria entrar numa nova era, tá? A era da energia elétrica, a era do aço e das suas ligas, do telefone, do fonógrafo, das turbinas e dos motores a combustão, tá? Não é à toa que começa a ser produzido aí em grande escala os automóveis, certo, pessoal? Então isso também é muito importante aí, tá? Pessoal, então, para que foi essa aula aqui que eu preparei para vocês aí? Foi para a gente pontuar um pouquinho como isso, esse desenvolvimento que a gente fala aí do liberalismo, né, e do capitalismo, né, que naquele momento vivia-se a segunda fase da Revolução Industrial, certo? O segundo momento da Revolução Industrial, como que isso de fato apareceu? Tá? Então eu pontuei para vocês alguns aspectos, certo? Então, ao invés de ficar falando somente que o capitalismo se desenvolveu, eu pontuei algumas questões aí importantes, tá?
Espero que vocês tenham gostado, tá? Beleza? Esse vídeo aqui é pra gente, então, um vídeo factual, é um vídeo que coloca, através de alguns fatos aí, como que esse desenvolvimento foi possível, tá? E aí que tá, né, pessoal? Imagina, e detalhe, tá, pessoal? Isso não está acontecendo somente na Europa, não, tá? Isso acontece principalmente também, tá? Isso está ocorrendo aqui na América, nos Estados Unidos, né? Certo? Que estão se desenvolvendo industrialmente também, bastante rapidamente, certo? E no Japão, tá? Em algumas regiões da Ásia, né? No Japão, por exemplo, que vai iniciar uma era de um processo, né, industrial, que é a famosa era Meiji e tal, que vai acontecer aí no final do século XIX também, certo? Então isso é muito importante pontuar, tá? Então a gente percebe que onde eu quero chegar é o seguinte, como eu falei para vocês no início do vídeo. Imagine então todas essas economias produzindo, todas essas economias disputando espaço, né? Mercado consumidor, territórios, certo? Vai chegar um momento em que essas economias, né, esse capitalismo ele vai se ampliar ainda mais, e essas economias vão se expandir, certo? É o contexto, então, em que os europeus, né, principalmente aqueles mais desenvolvidos nesse contexto, aí eu falo de Inglaterra, de França, de Bélgica, vão começar a fazer o quê? Dividir a África para eles, vão pegar pedaços da África para eles. O rei do Congo, lá o Leopoldo II, né, lá naquele livro lá, O Coração das Trevas, né, mostra como que ocorreu, né, a infiltração dos belgas ali no Congo, na região do Congo, certo? A Inglaterra, em busca aí de matéria-prima, certo? Então, a África, né, nesse contexto, ela foi dividida entre os europeus, né? Quem entrou tardiamente nesse processo, né, que eu vou falar depois aí? A Alemanha, a Itália, que passaram por processos de unificação tardio, né? Ou seja, mais coisa para o caldo aí, como eu falo, né, para o caldo, uma hora esse caldo vai entornar, certo? Uma hora esse caldo vai entornar e as pessoas vão pagar, certo? E vai ter uma consequência grave, que é a Primeira Guerra Mundial. Milhões de pessoas vão morrer, certo? Só que, qual que é o detalhe, né? Existia nesse sentido, né, um incentivo ao progresso, pessoal, um incentivo. Lembra lá do Durkheim? A gente estuda isso aí em sociologia, a gente vê um pouco em sociologia. O próprio Comte, né, lá em sociologia, o que eles falavam? Eles falavam que essa sociedade industrial, essas sociedades industriais que estavam nascendo, que estavam se formando, eram sociedades mais desenvolvidas, certo? Eram sociedades superiores. O objetivo de todas as sociedades, na visão deles, era chegar nesse estágio de desenvolvimento superior. Lembra das teorias racistas que a gente conta para vocês aí? As teorias racistas, né? Que falavam justamente aí que as raças mais aptas se sobrepõem àquelas menos aptas, certo? E por isso elas têm o dever de levar a civilização àquelas pessoas, às outras pessoas, as consideradas inferiores, certo? Então, olha só, né? Olha o contexto aí, certo? Inclusive, né, foi um momento em que o socialismo, né, os ideais socialistas sofreram tomaram uma grande rasteira, né? Porque pessoas, né, existiam melhoras, certo? Melhoras eram evidentes, né? Evidentes, entendeu? Então o socialismo acabou tomando um tropeço, né? Principalmente lá após 1848, né? Com esse desenvolvimento, certo? Sendo depois o socialismo ele só vai começar a ser resgatado novamente com a Revolução Russa, né? De 1917. Certo? Vai vir com força novamente. Né? No século XIX, por essas e outras questões, tá? O socialismo havia tomado uma rasteira. Certo? Então, percebe aí a conjuntura daquele contexto, né? Um contexto aí, então, complicado, um contexto que demandou atenção, né, de várias pessoas, né? Vários teóricos buscaram entender esse contexto, certo? Marx, o próprio Durkheim, o Weber, tá? E aí, essa é a situação aí, tá bom, pessoal? Então, espero que vocês tenham gostado, tá? Então, a gente vai seguir, então, com outros vídeos aí para vocês, tá? Vídeos que vão trazer essa temática aí, tá? Esse vídeo foi meio que uma espécie de um preparo para a guerra, né? Como o fator liberalismo, ele acabou... ele contribuiu, de alguma forma, né, para que estourasse a guerra lá na frente depois, certo? Lá em 1914, né, a Primeira Guerra Mundial.
Beleza, pessoal? Então, espero que vocês tenham gostado. Se inscreve no canal, dá aquele like maroto, beleza? E a gente se vê aí nas próximas, beleza? Muito obrigado, pessoal. Nos vemos. Tchau!